Hoje eu vou mostrar algumas receitas para a ceia de Natal. Vamos preparar uma ave super suculenta, deliciosa, rabanadas, feitas como a minha avó fazia, uma sobremesa de pêssego especial e um macarrão super cremoso com molho branco, para que a sua ceia seja muito especial. Vamos às receitas? Primeiro vamos fazer a ave. Ela deve estar descongelada e colocar na geladeira 48 horas. Depois tirar e eu vou colocar um temperinho especial com suco de laranja. Nunca podemos esquecer de retirar os miúdos que vêm dentro da ave. Isso é super importante. Eles podem ser aproveitados para fazer uma farofa, mas não vamos fazer nesse vídeo. Agora vamos preparar essa delícia de ave. É o Chester. Gosto de retirar o excesso de gordura. Coloquei uma cenoura grande cortada em rodelas no fundo da forma para fazer uma caminha. Temperei o Chester com alho, páprica, cebola e azeite. Coloquei a ave na forma preparada. Adicionei suco de laranja com limão. 200 ml de suco de laranja e suco de um limão já fica bom. Coloquei azeite. Coloquei uma cebola lavada, descascada, dentro da ave. Entre a pele e a carne, coloquei pedacinhos de manteiga. Coloquei mais um pouquinho de páprica, esfreguei bem. Isso vai dar uma cor linda. Levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 1 hora. Depois desse tempo, abaixar o forno para 180 graus e assar por mais 1h30. Antes de levar ao forno, cobrir a forma com papel laminado. Esse Chester assa em torno de 2h30 a 3 horas. Aí está a nossa ave maravilhosa, super suculenta, deliciosa. Peguei o caldinho e ainda coloquei por cima. Esse caldinho é que se forma na forma. Servi com batatas. Espero que você tenha gostado dessa receita. Vamos agora aprender a fazer rabanadas.
Eu comecei cortando um pão para rabanada, mas você pode fazer com baguete ou pão francês. O importante é que deve ser pão amanhecido. A espessura que eu cortei o pão foi de mais ou menos 2 dedos, ou seja, mais ou menos 3 centímetros. Coloquei na vasilha o leite e o açúcar. Mexi. Em outra vasilha, coloquei os ovos. Vai depender da quantidade do pão que você quiser. Vá colocando aos poucos para não desperdiçar. Se houver necessidade, coloque mais leite com açúcar e também mais ovos. Depois embebi as fatias de pão no leite e passei nos ovos. Se você desejar, pode saborizar o leite com baunilha. Depois das fatias embebidas no leite e passadas no ovo, fui colocando todas em um prato. Em uma frigideira coloquei o óleo para esquentar. Eu usei óleo de canola, mas você pode usar o óleo que preferir. Fritei as rabanadas dos 2 lados até que ficassem douradas. Não precisa colocar aquele monte de óleo na frigideira. Um pouco de óleo já é o suficiente, porque você vai fritar as rabanadas dos 2 lados. A cor também é você quem escolhe. Se quiser uma rabanada mais dourada, frite mais um pouco. Depois que eu fritei as rabanadas, coloquei em papel absorvente para retirar o excesso de óleo. Em uma vasilha misturei açúcar e canela para passar as rabanadas. A quantidade de açúcar e canela é conforme você desejar. Rabanada tem que ter açúcar com canela. Olha só, esse perfume é muito bom. Estou usando o açúcar demerara, mas fica muito bom também com açúcar cristal ou açúcar refinado. Essas deliciosas rabanadas estão prontas para serem servidas. Agora vamos à próxima receita, bavaroise de pêssego. Uma sobremesa francesa, deliciosa e fácil de fazer. Em uma tigela, coloquei 4 gemas e adicionei meia xícara de açúcar. Em uma panela, coloquei 500 ml de leite e deixei esse leite ficar bem quente. Enquanto o leite esquenta, untei uma forma com um pouquinho de óleo. A forma tem 20 centímetros de diâmetro. Despejei um pouco do leite quente nas gemas batidas com açúcar. Misturei rapidamente. Adicionei mais uma concha de leite. Misturei mais um pouco.
Coloquei o restante do leite aos poucos e fui mexendo. Coloquei a mistura do leite, ovos e açúcar de volta à panela. Mexi bem e levei ao fogo baixo. Enquanto cozinho em fogo bem baixinho, vamos picar os pêssegos em calda. Eu piquei metade dos pêssegos da lata de pêssegos em calda, em pequenos pedaços, e reservei algumas metades do pêssego para decoração. Mexi um pouquinho o leite para ver se estava no ponto. Está quase pronto. Não precisa deixar ferver. Pode-se saborizar o creme com extrato de baunilha. Usar 1 colher de chá. A mistura de leite e ovos vai ficar cremosa. É assim que está no ponto. Desligar o fogo e deixar o creme esfriar. Hidratar 12 gramas de gelatina em 5 colheres de sopa de água e levar ao micro-ondas por 15 segundos. Adicionar ao creme. Colocar no creme os pêssegos cortados. Adicionar 1 lata de creme de leite gelado. São 300 gramas de creme de leite. Mexer bem, lembrando que o creme está frio e não está no fogo. Despejar a bavaroise na forma untada com óleo. Levar para gelar por no mínimo 5 horas. Desenformar gelada e decorar a gosto. A próxima receita é um macarrão cremoso. Você pode usar qualquer tipo de massa. Massa longa ou massa curta. Eu usei aquele gravatinha. Vamos cozinhar o macarrão por mais ou menos 12 minutos. Escorrer e temperar com azeite. Deixar reservado. Vamos fazer o molho. Em uma panela, colocar 1 colher de sopa de azeite, um dente de alho e um pouquinho de cebola picados. Refogar um pouco. Adicionar 1 colher de sopa cheia de manteiga. Colocar 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Refogar essa farinha de trigo até que fique dourada e adicionar 300 ml de leite. Temperar com sal. Adicionar uns pequenos pedaços de queijo. Eu usei queijo mussarela, mas fique à vontade para usar o queijo que desejar. Misturei bem esse molho e coloquei também um pouco de presunto.
Só despejar o macarrão nesse molho e servir. Está pronta essa delícia. Essas foram as dicas de receitas que dei para a ceia de Natal. Espero que você tenha gostado. Se gostou, agradeço o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal. Obrigada por ter assistido até aqui. Te aguardo na próxima receita. Até a próxima. Espero que você tenha um Natal lindo, com saúde e paz.